Bom, então nosso grupo é formado por Emanuele, Giulia, Karen e João Pedro. E a gente vai falar hoje um pouco sobre os métodos contraceptivos. Bom, os métodos que abordaremos são os métodos de barreira, que eles bloqueiam fisicamente o acesso dos espermatozoides ao útero. Então, entram nesse grupo os preservativos, diafragmas, capuzes cervicais, esponjas contraceptivas e os espermicidas. E também vamos falar um pouco dos métodos hormonais, ou também conhecido como métodos químicos, que eles usam as substâncias químicas que impedem a ovulação ou que matam os espermatozoides. Bom, alguns dos métodos de barreira são os preservativos, que eles devem ser colocados antes da penetração, tanto o masculino no pênis, quanto o feminino na vagina. Temos o diafragma, que ele é de borracha, tem forma de cúpula com ar flexível, e ele é colocado na vagina e sobre o colo do útero. O capô cervical, ele é um copo de silicone posicionado sobre o colo do útero, e ele é usado também com gel espermicida. A esponja contraceptiva, ela tem formato de travesseiro e ela é feita de poliuretano. Então, ela vai ser colocada profundamente na vagina, já umedecida. Então, ela tem que colocar uma aguinha ali antes. E temos o espermicida, que ele é uma substância química que imobiliza e destrói os espermatozoides durante o ato sexual. Certo. O espermicida, o que ele é? Ele é uma substância química que imobiliza e destrói os espermatozoides durante o ato sexual, que a gente já havia comentado. Então, eles podem ser encontrados em cremes, géis, supositórios, sprays e espumas. Esses tipos de espermicidas, eles devem ser introduzidos dentro da vagina antes da relação. E também é possível a gente encontrar ele como um remédio, né, um comprimido. Então, ele vai ter que ser ingerido 10 minutos antes da relação. Esse método ele pode ser utilizado juntamente com o DIU, com a camisinha ou com o diafragma. E ele tem um tempo de ação de 2 horas, podendo ser reaplicado caso haja uma relação mais longa. Ele é um método contraceptivo pouco recomendado, porque ele tem uma eficácia menor que a da camisinha e ele não protege de ISTs. Além disso, ele também pode indicar, ele tem um alto índice de falha, né? Então ele pode causar uma irritação ou uma ulceração cérvico-vaginal e peniana. Certo. Alguns métodos químicos são o anel vaginal, que ele é um pequeno anel flexível de superfície lisa, não porosa e não absorvente. O adesivo contraceptivo, que ele é usado durante 3 semanas e a gente tira na quarta. Então, ele é um adesivo mesmo que a gente pode botar no braço. Temos o implante contraceptivo, que ele é embaixo da pele e dura por meses e anos, como o grupo da Maria já havia comentado, né? O Implanon. E temos a pílula contraceptiva, que toma por 21 dias e para por 7. Tá, essa parte da Gi. Oi, eu sou a Júlia e vou falar a respeito do anel vaginal. Bom, ele é um material responsável por ser uma ação que atua na corrente sanguínea, então ele é um meio químico, ele acaba liberando progestagênio e estrogênio na corrente sanguínea, e ele é basicamente um formato de 8 que fica aí na parte superior do canal vaginal, e ele fica ali mais ou menos em torno de umas 3 semanas. Depois disso, passa a retirada, tem um intervalo mais ou menos de 7 dias, e aí pode voltar a usar. Esse é um processo que vai ocorrendo ao longo do ciclo menstrual, né? O que pode acontecer dos efeitos colaterais? Cefaleia, sangramento de escape, leucorreia, ganho de peso e vaginite, assim, até onde foi constatado. Mas os pontos positivos é que ele não afeta na relação, então ele não vai afetar na libido, ele previne em torno de 99% e ele tem uma boa eficácia. No entanto, ele não vai garantir a proteção contra DSTs. Apenas a não ganho, apenas o não ganho de um nenê, né, de um feto. Falaria então sobre o implante. Basicamente, ele é uma haste flexível que fica no braço. Ele tem duração de 3 anos e não afeta na libido, o que é um ponto muito positivo. Mas ele acaba inibindo a ovulação, porque ele impede a liberação de óvulos e ele também acaba deixando o muco cervical mais espesso. Isso acaba dificultando os espermatozoides de chegarem até o útero. O funcionamento dele é muito simples, ele basicamente vai ser um reservatório hormonal, e ele vai ter um hormônio semelhante à progesterona, mas não a progesterona em si, e ele vai ser liberado constantemente. Basicamente, o funcionamento dele é esse. Tem mulheres que optam por ele é posto por meio. Ele não é arcado pelo SUS, ele é posto por meio
privado, então, por consequência, ele exige um maior custo, porque acaba sendo um investimento a longo prazo. Tá. Tipos de DIU. Nós temos o DIU hormonal de baixa dose, DIU hormonal e o DIU de cobre, que a Karen vai falar sobre o DIU de cobre. Olá, eu sou a Karen e a parte que eu vou falar no trabalho é sobre o DIU de cobre. Bom, então a gente vai começar pelo princípio, que é entender um pouquinho do que é o DIU de cobre. O DIU de cobre, ou também conhecido como DIU não hormonal, é um método anticoncepcional muito eficaz, que é inserido no interior do útero. O DIU de cobre, ele é uma pequena peça de polietileno coberta por cobre. E a principal característica dele é alterar ali o muco cervical e alterar também as características do útero, tá? O que vai impedir a motilidade dos espermatozoides, o que vai prevenir de uma gravidez. Então, o DIU hormonal de baixa dose, ele tem uma eficácia de 99,8% e tem a duração de 5 anos. Ele não vai, vamos dizer, afetar as mulheres, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso. O DIU hormonal, ele tem 99,9% de eficácia e tem duração de 5 anos. Então, o que é o DIU hormonal? Ele é um dispositivo, um pequeno dispositivo inserido hormonal, né? Inserido no útero da mulher pelo médico. Como ele funciona no corpo? O DIU hormonal ele vai impedir a passagem do espermatozoide, liberando de forma controlada a dose de progesterona no útero. E para que ele é usado? Ele é usado para tratamento de sangramento uterino anormal, que é o SUA, contracepção e duração de reposição hormonal de estrogênio para a menopausa. Ele é encontrado aonde? Em planos de saúde com inserção reembolsável ou particular. Ele vai afetar no desejo sexual da mulher? Não vai, na maioria dos casos. Ciclo hormonal natural da mulher, ele é afetado? Não vai ser afetado. Já o DIU hormonal de baixa dose. E o que ele é? Ele é um pequeno dispositivo hormonal eficaz que vai ser inserido no útero pela ginecologista, podendo ter um diâmetro menor do que o DIU hormonal ou normal, também permitindo a inserção mais confortável para a mulher. Ele não... Como ele vai funcionar? Ele vai ser um DIU hormonal de baixa dose, responsável por impedir a passagem dos espermatozoides, liberando de uma forma controlada uma baixa dose de hormônios semelhantes ao progesterona no útero da mulher, e nesse caso há uma menor exposição hormonal em comparação com outros métodos contraceptivos hormonais, como a pílula e o implante, que é que nem o grupo da família da Maria falou, o Implanon. Ele pode ser encontrado também coberto por plano de saúde com inserção reembolsável ou particular. Ele vai afetar o desejo sexual das mulheres? Não vai, ele não vai afetar. E o ciclo hormonal também não vai ser afetado. E ele vai ser usado, vamos dizer, como o normal, como o hormonal de baixa dose. Bom, agora que a gente já entendeu o que é o DIU, a gente vai entender como ele é colocado. Primeiramente, uma das principais informações que a gente precisa ter é que ele só pode ser inserido por um ginecologista num consultório, ok? Outra coisa. A gente pode colocar o DIU em qualquer dia do nosso ciclo menstrual, desde que tenha sido descartado uma possível gravidez. Ou seja, não pode estar grávida, ok? Bom, então agora a gente vai entender como de fato ele é colocado. Você vai, então, no consultório do seu ginecologista, ele vai te colocar numa posição ginecológica com as pernas levemente afastadas. Depois disso, ele vai colocar, então, o DIU até o útero e, por fim, está colocado. Vai ficar um pequeno fiozinho para fora da vagina, tá? E esse fiozinho ele pode ser sentido com o dedo e, claro, que ao longo de alguns dias ele pode tanto mudar tipo de posição ou ainda ficar um pouco mais curto, tá? Porque ele vai se mexer. O que a gente tem que se preocupar de fato? Que se esse fio sumir, desaparecer, você não sentir mais ele, é muito importante que você urgentemente procure algum pronto-socorro, algum posto de saúde ou até mesmo consultório para ver o que está acontecendo, tá? Esse fiozinho, ele não pode desaparecer. Se ele desaparecer, significa que tem alguma coisa de errado. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do DIU. Vou começar pelas vantagens, tá? Que ele é um método que ele pode ser colocado e tirado a qualquer momento. Ou seja, não quero agora, é só ir lá tirar. Também outra coisa é que ele causa poucos efeitos colaterais no corpo. Então, é uma coisa bem vantajosa. E outra coisa, que ele não precisa ser trocado com muita frequência. O DIU de cobre, a recomendação é que seja trocado de 10 em 10 anos. E as desvantagens é que ele não previne de infecções sexualmente transmitíveis, como sífilis, gonorreia, entre outras. A colocação do DIU, ela pode ser bastante desconfortável, tá?
E assim, ele é um método caro a curto prazo. Os valores podem variar de 500 até 2.500 reais. Bom, eu comentei ali nas vantagens anteriormente que é um método anticoncepcional que causa poucos efeitos colaterais, tá? Mas caso aconteça, o que é muito pouco provável, é que você sinta bastante cólica e que o seu ciclo menstrual possa ter um fluxo um pouco maior, tá? Mas isso são só esses dois e são muito poucas as vezes que isso acontece. Bom, e agora por último, então, eu vou falar dos exames que são solicitados para colocação, tá? São 3, que é o exame físico, o Papa Nicolau e a ultrassonografia vaginal. Eu vou explicar um pouquinho deles assim meio por cima, só para ficar claro e entendido do que são. O exame físico, ele vai avaliar a região ali para ver se não tem alteração menstrual, se não tem corrimentos ou dores ou problemas. O Papa Nicolau nada mais é que ele vai investigar o colo do útero para ver se ali não tem alguma lesão patológica ou canceriana. E a ultrassonografia vaginal, por fim, ela vai avaliar as dimensões ali do teu útero, tá? Geralmente são solicitados os 3, apesar de que o exame, o Papa Nicolau e a ultrassonografia vaginal não sejam obrigatórios, geralmente eles são solicitados, tá? Agora eu vou falar em quais casos não é recomendado a colocação do DIU, tá? Vai ser na sepse pós-parto, ou seja, vai ser o resultado de uma infecção. A gente tem o aborto séptico, que é um aborto espontâneo ou induzido, complicado por uma infecção pélvica, ou seja, uma infecção uterina. A gente tem as doenças trofoblásticas gestacionais, que é a proliferação do tecido trofoblástico. Nós temos a leiomioma submucosa, que é um tumor benigno causado pelo tecido musculoso fibroso. E a gente tem a cervite causada por gonorreia ou clamídia, que nada mais é as ISTs, que vão causar uma inflamação e irritação no colo do útero. Agora eu vou falar, então, em quais casos não é recomendado a colocação do DIU, tá? Vai ser na sepse pós-parto, que nada mais é uma difusão orgânica, ou seja, vai resultar uma infecção. A gente tem o aborto séptico, que é um aborto espontâneo ou induzido, complicado por uma infecção pélvica, ou seja, uma infecção uterina. A gente tem as doenças trofoblásticas gestacionais, que é a proliferação do tecido trofoblástico. Perguntas frequentes. Ele vai afetar no líbido da mulher? Estudos indicam que a probabilidade é muito baixa. Ele vai afetar na menstruação? No caso do DIU de cobre, pode-se perceber um fluxo mais intenso com cólicas mais fortes. São cobertos pelo SUS? O de cobre, sim. Os demais podem ser postos por médicos no sistema público, mas o paciente tem que pagar. E o preço é um pouquinho salgado.